Primeiro, quero agradecer a Deus por me conceder mais uma vez o privilégio de estarmos juntos na casa de adoração. Quero agradecer de uma forma especial ao nosso Criador. Faz a terceira vez que eu visito o Brasil. Pela graça de Deus, sempre que viajei para o Brasil, estive apenas em São Paulo e Curitiba, onde nós fizemos a escola missionária, e sempre o meu desejo foi conhecer agora Brasília. E o nosso amigo com quem estamos a fazer alguns trabalhos achou conveniente sair de Brasília para vir até aqui. Então eu quero agradecer primeiro a Deus por me dar este grande privilégio, e sobretudo porque tudo que eu tenho sido em Angola, a minha inspiração foi exatamente aqui no Brasil. Angola é um país democrático, podemos dizer uma república, com mais de 18 mil habitantes. É um país com várias culturas, mas mesmo assim a mensagem chegou no ano de 1992, através do missionário, que é o irmão pastor Joraí Pereira da Cruz. E esta obra em Angola tem desenvolvido de uma forma assustadora pela graça de Deus. E é com base nisto, apesar de vários problemas e conflitos que ocorreram em Angola, neste momento Angola é um país fora da guerra, está num processo de reestruturação e, sobretudo, no campo relacionadamente o trabalho religioso tem crescido. Apenas alguma coisa nós carregamos no nosso coração. E eu pedi a Deus, continuarei a pedir, que enquanto Ele me dar a vida, que Ele me conceda o privilégio de ver em Angola um templo de adoração digno como este que nós estamos aqui a adorar. Este é o grande objetivo, e muitas vezes, dentro dos meus trabalhos, em tudo quanto tenho feito, nunca esqueci pedir a Deus que nos ajude, no mínimo, para podermos alcançar este grande objetivo. A nossa vinda cá para o Brasil não tem uma diferença, é com base nisto. A União Angolana vive numa situação em que não temos escritórios, não temos, tudo está em obra. E eu achei conveniente sempre nas minhas viagens não esquecer esta parte e pedir a todos quanto forem solidários para levarmos avante este grande trabalho e esta grande responsabilidade. Quando nós falamos a grande responsabilidade do povo de Deus, será que o irmão, a irmã que está aqui sentada, você já refletiu quem é você para estar aqui nessa igreja? Será que você já refletiu o que é ser adventista do sétimo dia, movimento de reforma? Você já sentou no seu quarto, na sua casa, para refletir o que é ser adventista do sétimo dia, movimento de reforma? Será que você já refletiu o que é uma simples visita a este lugar? Creio que ainda todos nós, ou muitos ainda, não chegaram ao ponto de refletir e compreender o propósito de Deus e a responsabilidade que a nós incide quanto à responsabilidade que o povo de Deus
têm. A Bíblia diz um texto que muitas vezes nós lemos e podemos até fazer de uma canção, mas será que nós entendemos o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 14? Diz: vós sois a luz do mundo, não se pode. Essa palavra, quem expressa é o absoluto no conhecimento. Você pode estudar até onde achar, mas essa palavra estava a ser dita por alguém que do ponto de vista de conhecimento não tem conhecimento, ele é a sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. Ele é o autor do cérebro. Ele é o autor do pensamento. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Será que o irmão já pensou quando você teve o primeiro encontro com Deus, com Jesus, através da palavra? E Ele agora escolhe você para te dizer que vós, está no plural, vós, adventistas e do sétimo dia, movimento de reforma, vós sois a luz do mundo. Irmão, a dimensão do vós sois, geograficamente, não está limitado ao Brasil, nem Angola. É uma dimensão geográfica do globo terrestre. Vós sois a luz do mundo. E ele diz que não se pode, a natureza não permite algo com relação àquilo que nós queremos aqui falar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, se você é um ser humano que vive neste planeta Terra, você, na medida que vai aprender e entender entre o bem e o mal, a natureza não permite, não é possível uma cidade edificada num monte ser guardada. Isso é impossível, é inacreditável. E ele continua: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas dá luz a todos que estão em casa. Se ver aqui uma criança, as crianças gostam de brincar com uma lanterna, tá certo? Criancinhas, quem gosta de brincar com uma lanterna? É possível, bebê, crianças, você pegar uma lanterna acesa como esta lâmpada e guardar embaixo da cama e ninguém ver? É possível? É possível? Não é possível. Então Jesus diz que não se pode esconder uma lamparina, uma lâmpada embaixo do alqueire, ou embaixo da mesa, ou embaixo da cama. Não tem como. Irmãos, quando falamos da luz, e quando Jesus enfatiza a luz, é muita coisa para nós entendermos o que é de fato esta luz. A ciência diz que a existência humana só é possível a sua permanência, e de uma forma especial, para nos mantermos vivos, só é possível através de um processo. Este processo que é denominado a fotossíntese. Quando a luz solar, através desta luminosidade, irradiar diretamente a determinadas árvores, plantas, etc., as plantas transformam esta luz
em uma energia química. Essa energia química, ao ser armazenada, a planta sobrevive desta energia, transformando-a num processo que nós chamamos fotossíntese. E através deste processo, as plantas conseguem agora transformar a nossa respiração. Quando nós inspiramos e expiramos, esses dois processos gasosos que permitem a liberação do dióxido de carbono e a inalação do oxigênio, é possível se realmente as plantas fizerem este processo. Se não ocorrer este processo de transformação química, você não vai conseguir respirar o oxigênio. Nós estamos num globo terrestre, neste mundo onde nós vivemos. A cada dia que passa, é emitido determinados gases. Através do dióxido de carbono, as plantas desempenham um papel importantíssimo, que é exatamente pegar o dióxido de carbono, armazenar e automaticamente durante o dia nos darem oxigênio. E foi estudado cientificamente que esse oxigênio, ao ser inalado, 90% ou 100% do oxigênio que nós inalamos, ele tem de passar num processo também de transformação. Este processo de transformação que ocorre através dos nossos pulmões, que é exatamente este oxigênio que deve ser transformado dentro da célula. Sem o oxigênio é impossível a existência e o movimento da célula. Quando nós inalamos este oxigênio, ele tem de passar num processo de transformação, onde a célula transforma 90% do oxigênio que nós inalamos, 5% sai em forma de CO2, que é exatamente o processo de dióxido de carbono. Esse CO2, na medida que o tempo vai passando, ele vai se transformar em outros elementos que nós chamamos de radicais livres. Esses radicais livres, a tendência paulatinamente é provocar lesões na célula e, consequentemente, futuramente, nós somos candidatos a sofrer problemas como câncer. Irmãos, vejam a maravilha daquilo que Deus fez em nós. Nós temos dentro do nosso cérebro uma parte que é chamada glândula pineal. Esta glândula pineal, ela, no momento em que estamos durante o dia todo, ela vai transformando paulatinamente essa luminosidade, essa luz, em uma substância que ao entardecer, quando você vai à cama para descansar, sobretudo quando for em 0 hora, transforma esta luminosidade em uma substância chamada melatonina. Esta melatonina é importante para nos preparar para o dia seguinte. E tudo isso só é possível através da radiação solar. Quando Deus, irmãos, Ele diz que vós sois a luz do mundo. Irmãos, é muito mais que um pensamento humano. O irmão já imaginou que a luz que irradia em nós, podemos dizer numa linguagem mais simples, é o reflexo da luz que vem diretamente do trono de Deus.
essa luz que nós estamos a ver para chegar até nós, a ciência diz que para chegar até ao ponto de você ver esta luz que nós estamos a ver, o sol, etc., não tem a matemática como calcular, chama-se anos-luz. O que significa que um pouquinho da luz que nós estamos a ver é um reflexo de 0,0004,3 do dia de ontem. Quer dizer, quando o ciclo que este planeta Terra vai fazendo, essa luz que nós estamos a ver é aquilo que passou ontem. Veja o reflexo que a luz tem. E é interessante que nenhuma substância, como bactérias, vírus, consegue permanecer muito tempo na presença de uma substância como é a luz solar. É exatamente isto que Jesus nos diz no livro de Mateus, irmãos. Quem é, afinal de contas, esta luz? Quem é o irmão? De onde você veio? No livro do Evangelho de João, nos seus capítulo 12, nos seus versículo 35, lemos o seguinte: disse-lhe Jesus: a luz ainda está convosco por pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Irmãos, você já refletiu que você era antes dessa luz? Essa luz que vem do trono da graça de Deus. Há pessoas, irmãos, que antes de conhecerem essa luz, foram apanhados através daquilo que Jesus diz que as trevas cobrem quando você não está na luz. Irmãos, o mundo está cambaleando em trevas. Se o irmão refletir seriamente, o mundo inteiro está cambaleando em trevas. Todo mundo está desapercebido que nós estamos indubitavelmente no pôr do sol do planeta Terra. Irmãos, o que está a acontecer no nosso mundo, quem vai entender, mesmo até reformista, tem que ser aquele que diariamente busque a luz que venha do santuário celeste. Irmãos, a profecia de Romanos que diz que o mundo está paulatinamente indo cada vez mais ao pior. Irmão, nós ainda não estamos a entender, mas há pessoas que estão a sentir na carne o sofrimento que este mundo tem. Se você pudesse imaginar a diferença da sua vida quando conheceste essa luz e a diferença daquele que não tem essa luz, você deixaria tudo. Você abandonaria tudo. E se fosse dado uma ordem de ficar aqui todo dia, você diria: desde que tenha o pão para comer, eu não vou sair deste lugar. Irmãos, quando nós falamos da religião, falamos pela boca. Mas quem não tem a religião, se te falar o que eles sofrem, eles falam, talvez se pudéssemos transmitir a alguém que esteve no mundo. Mas vamos nos reportar um pouco.
Há tempos atrás visitei um pouquinho nos Estados Unidos, onde a depravação é tão forte, e eu pude constatar o que as pessoas estão a sofrer. Aí vi algumas moças, elas furaram a língua, e colocaram uma coisa ali que é chamada, não sei se é piercing ou o que lá. Então quando ela fala, aí automaticamente tem que tirar a língua, que é para você ver que ela colocou alguma coisa. O Deus deste mundo prendeu ela. Aí fui um pouquinho e encontrei outros jovens. Isso tudo está completamente furado. Colocou completamente os brincos. Aí fui vendo outros, o umbigo completamente furado. Isso não foi o suficiente. Irmãos, na medida que fomos vendo a forma de se alimentar, irmãos, há lugares, o meu colega foi e visitou um pouquinho ali na Índia, onde chegou as pessoas a comerem cobra. Em Angola existe uma outra região, onde para eles é natural comer rãs. Para eles é rãs, fazem rãs, etc. É para comer. Irmãos, tudo isto porque não tem a luz que os guia. O que é a verdadeira alimentação? Não tem o privilégio de saber como cuidar deste corpo. Aí fui passeando e vendo pessoas na rua. E os irmãos aqui no Brasil vão constatar. Estamos na véspera de todo cristão ver o que é a festa da carne. Onde as pessoas parecem um pouquinho, irmãos, o céu se enche de lágrimas. Quando os irmãos verem até dia 10, dia 12, o que o ser humano se transformou. Andando nus, furando-se. Outros a venderem este corpo através de bebidas alcoólicas. Tudo isto porque não tem a luz vinda do santuário. E Jesus, continuando ainda no mesmo capítulo de João 12, versículo 36, ele diz: por favor, enquanto tendes luz, por favor, não é as minhas palavras, irmãos. Jesus diz: enquanto tendes luz, olha o que ele nos diz, olha o que é o grande amor. Crede na luz. Crede na luz, para que sejais filhos da luz. Credes na luz, para que sejais filhos da luz. Sem precisar pagar nada. A garantia é simplesmente: credes, por favor, na luz. Enquanto tendes esta oportunidade, enquanto você tem esse privilégio de ouvir alguém falar para você, crede na luz. Mas é difícil as pessoas compreenderem. Ainda no mesmo capítulo, no seus versículo 46, alguém poderia perguntar: como é que eu posso crer nesta luz? Onde é que é a fonte desta luz? Por que que o irmão está transformado? Por que que o irmão é assim? No mesmo versículo 46 diz: eu sou a luz. Quem fala aí? Eu sou a luz que vim ao mundo
para que todo aquele que crê em mim não permaneça aonde? Nas trevas. Irmãos, esta é uma grande responsabilidade. Quando nós recebemos a luz que vem de Cristo, assim como a luz solar, quando irradia diretamente as plantas, tem de provocar um processo de transformação. Não é possível um cristão receber a luz sem que transforme alguém que está ao seu lado. Duas coisas acontecem. Se alguém ou você mora num determinado lugar, mas os que estão ao seu redor não vejam a luz, você tem que orar, porque isso é impossível, a natureza não permite. É impossível para alguém que recebe constantemente essa luz vindo do santuário, sem que haja uma transformação na sua vida, sem que haja transformação na vida de alguém que o rodeia. Quando a luz incide diretamente nas plantas, a transformação começa a ocorrer. Quando a luz vinda do santuário toca no nosso coração, aí automaticamente passamos a reconhecer quem somos nós. O perigo que nós estávamos a ocorrer. Onde nós nos encontrávamos. Você vai chegar à conclusão, poxa, eu comia isso. Na minha boca entrava esse lixo aqui. Será que sou eu mesmo? Sou eu? Você não vai acreditar. Irmãos, uma coisa interessante é o que tem acontecido no nosso trabalho. Em Angola, pela graça de Deus, quando nós recebemos agora o Evangelho, nós já se passamos por determinadas situações na minha vida que eu devo agradecer a este Deus. Deus é Deus. Irmãos, houve um momento em que depois que Deus nos abençoou, conseguimos implementar e fizemos uma clínica lá. E essa clínica fizemos os tratamentos. Com estes tratamentos que nós fazíamos constantemente, aí automaticamente começamos a fazer um programa da rádio. E neste programa da rádio, aí imediatamente veio um senhor. E eu estava completamente exausto já, cansado. Esse senhor veio com a sua esposa. E ele diz, olha, eu ouvi um programa tão maravilhoso que eu gostava de saber quem é aquele senhor que fala na rádio. Eu disse, olha, sou eu próprio. Oh, foi muito bom. Sabe, nós estamos a atravessar um problema muito sério no meu lar. Eu sou médico, sou psicólogo, ele é um chefe do departamento de psicologia lá em Angola. Mas o grande maior problema que nós atravessamos é que nós estamos quase há 8 anos, e a minha esposa é cubana. E nós estamos há 8 anos procurando a forma de engravidar, mas infelizmente nada dá certo. Poxa, mas sabes que eu sou médico e a minha esposa também é médica e nós já fomos em Cuba. Os irmãos sabem que Cuba é um país muito desenvolvido na questão ligada à saúde. E então nós fizemos ali uma consulta, mas antes, porém, alguma coisa tocou em mim. Eu disse, olha, esse senhor aqui precisa de conhecer alguma coisa. Uma luz não brilhou nele. Eu orei e fizemos o exame, e verificamos tudo, chegamos à conclusão de que o problema que
que este senhor atravessava era um problema que havia uma interligação entre a alimentação e aquilo que é o seu estado de saúde. Para quem entende de saúde, a senhora apresentava uma endometriose. E do ponto de vista daquilo que é a saúde, a endometriose, que é uma inflamação do colo uterino, não haveria possibilidade de cura. Aí, pouco a pouco, nós falamos para ele para mudar o estilo de vida. E naquele momento de muita calma, conversamos. E ele perguntou, mas o senhor tem uma característica. O senhor é da igreja? Diga uma coisa, o senhor é da igreja? Sim, eu sou. Ah, ok. Qual é a sua igreja? Eu disse, olha, eu sou adventista do sétimo dia, movimento de reforma. Oh, ele diz, oh, vamos nos abraçar, amigo. Eu também sou da igreja adventista. Pô, foi um prazer conhecer. Olha, eu disse, não, eu sou adventista do sétimo dia / movimento de reforma. Ah, que é isso aí? Ah, são vocês, aqueles fanáticos que não comem, só comem ervas, não sei o quê. Não, calma aí, não é isso aí, não é isso. Aí fomos conversando, eu disse, olha, o senhor pode dar uma oportunidade para mim, se eu posso ir em sua casa? A gente vai conversando mais para ver a diferença que existe entre a adventista do sétimo dia e o adventista do sétimo dia, momento de reforma. Eu disse, oh, posso. Aí fomos estudando, estudo com força, fomos levando os estudos a eles. E depois de algum tempo, eu disse, poxa, vejo uma diferença enorme. A diferença é muito grande. Eles se vestem assim, vocês se vestem de uma forma diferente. Em segundo lugar, vocês comem de uma forma, eles comem de uma forma diferente. Aí eu disse, olha, vamos continuar. Aí eu orei, meu Pai do céu, se é da tua divina vontade, faça alguma coisa para que esta família reconheça que aqui está a verdade. Aí depois de 30 dias, o senhor veio lá para fazer exame, uma revisão, novamente, com a sua esposa. E eu verifiquei que havia uma mudança significativa. E eu disse para ele, olha senhora, o senhor está de parabéns que dentro de 15 dias a senhora vai conseguir ter o seu primeiro bebê. Ah, tá bem, vamos acreditar, não vamos duvidar, mas vamos esperar. Não se preocupe. Aí o senhor foi paulatinamente completando 15 dias. O senhor aí telefona para mim e diz, olha, graças a Deus eu estou grávida. Ela disse, poxa, é maravilhoso, como é que a alimentação muda tanto assim? Eu tomo a decisão, hoje estarei com essa igreja. Aí tomou a decisão, juntamente ele e o seu esposo, para aderirem ao movimento de reforma. Até hoje continuam a estudar conosco, estão na véspera de levar também esse evangelho em Cuba, porque lá ainda não tem a mensagem. Uma coisa é certa, meus queridos irmãos, quando Deus nos dá essa luz, não é o momento de ocultar, é o momento de demonstrar quem somos nós, para onde vamos, de onde nós viemos. Não temos muito tempo de permanência neste planeta Terra. Nós estamos a nos aproximar no pôr do sol do planeta Terra. A experiência mais maravilhosa que já senti na minha vida foi a experiência que, quando Deus tocou em mim, dentro da minha família, fui o único saindo da igreja católica, imediatamente abracei o movimento de reforma. Assim que abraçamos o movimento de reforma, o meu pai era da igreja pentecostal e a minha mãe era da igreja católica. Eu trabalhava um período das 10 até as 16 horas, parava. E este período que me sobrava era estudos com a minha família. Chegou até certo ponto, aí quando cheguei em casa, o pai e a mãe disseram, olha, estragaram o filho.
virou um judeu, agora vindo com negócio de sábado, vindo com coisas tão complicadas, não come peixe, não come isso. Olha, meu filho, você não tem como mudar este lar. E eu sou seu pai. Antes de você nascer, eu já sabia e já li a Bíblia. E você não tem como estar aqui com ideias de sábado, porque isso é dos judeus. Eu pedi a Deus, meu Pai do céu, dê-me uma chance para que esta família compreenda esta verdade. Quando eram 17 horas, os vizinhos todos saíam. Aí diziam, olha, conflito, pai e filho lutando de Bíblia. Eu falava, olha pai, esse sábado se é dos judeus, pode fazer uma prova para mim aqui. Jesus foi o primeiro a observar o sábado. E ele é o nosso pai, como é que fica agora? Era todos os sábados ir à igreja. Então se Jesus é judeu, e ele diz que ninguém vai ao pai, senão a mim, eu estou a seguir o Senhor Jesus. Eu disse, não, esse negócio aí fica aí. Aí nessa altura, eles preparavam a comida, e como comiam carne, todo, eu pegava um pouquinho de polenta, e comia com um pouquinho de ginguba, alguma coisa assim. Aí a minha mãe olhava para mim, ai meu filho sofrendo, come um pouquinho. Eu disse, não posso, mãe, isso não tem nada a ver. Todos os dias, aí conversávamos, pai, a questão é séria, a salvação é uma coisa muito séria, não é coisa de brincadeira. Mostra-me onde está a guarda do domingo, está aqui a Bíblia. Aí ele, como é muito eloquente, aí ele mostrou, olha, no primeiro dia da semana, Paulo reuniu, sentaram, aí está, uma reunião normal. Diga-me, quem deu esta ordem para observar o primeiro dia de semana? Ele não tinha bases. Aí foi pouco a pouco, aí conflitos continuavam. Até chegou um certo momento em que agora, naquele conflito, a minha mãe observando tudo. Aí outro dia, a minha mãe diz, poxa, tudo que eu tenho ouvido, eu estou a ficar agora convencido de que isto é verdade. Aí os conflitos agora continuaram. O pai diz, olha, isso é uma brincadeira. Eu já estou há 20 anos na Igreja Assembleia de Deus. A minha esposa, que é católica, nunca vai me seguir, agora vai querer seguir você. Aí a minha mãe tomou a decisão, diz, não, eu vou com ele. Eu vou dentro dessa igreja, afinal de contas, o que é que está aí? Foi o primeiro sábado. Foi o segundo sábado. E agora a briga começou agora. Quer dizer, aquilo já não era mais estudo. Quando ele pegava a Bíblia, o momento era, leia, entenda isso aqui, isso é dos judeus. Olha, pai, não é força. Nós aqui temos que interpretar no tempo e no espaço. Isso não tem nada a ver. Aí fazia tudo para convencer a mãe. Não dava certo. A mãe disse, não, o que eu sei agora mesmo, eu acho que esse sábado mesmo é verdadeiro, e esse domingo mesmo não tem mesmo base. Porque desde que vocês começaram a estudar, vocês fala, o outro está mostrando a Bíblia, mas você nunca provou. Veja, irmãos, como Deus trabalha. Meu pai ficou doente. Aí, quando ele ficou doente, imediatamente o apêndice inflamou. Aí, lá no hospital, o médico lhe diz claramente, olha, esse apêndice que te inflamou, a causa principal é a carne, é a gelataria. O senhor, doravante, não pode comer carne, não pode comer peixe, não pode comer lataria, não pode comer tudo isso. O senhor tem que escolher ou a vida ou a morte. Olha como Deus trabalha, irmãos. Aí outro dia ele veio cabisbaixo, assim. Começou a escolher ali o alimento. Aí, meu filho, eu vou tentar comer consigo hoje verduras. Eu acho que verduras fazem bem, não é? Sem saber. Aí pouco a pouco, pai, tu não comes mais a carne? Ele disse, olha, meu filho, desculpa lá. E o médico me disse que, olha, você não pode comer carne, não pode comer peixe. Eu disse, olha, pai, eu falei para ti da Bíblia, você não acreditou, mas ao homem acreditaste. Ora, veja. E o meu pai tomou uma decisão também, passou pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Os estudos foram avançando,
E o que mais impressionou para mim foi o dia em que a minha mãe toma a decisão para ser batizada. Aqui está a minha mãe. E eu estava a fazer o batismo para ela neste dia. Foi um dia maravilhoso porque consegui ver aquilo que é o fruto da radiação solar espiritual. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós não fizemos esforço para poder alcançar a alma. É um poder que vem do santuário celeste. Somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Tal como a planta não faz nenhum serviço para transformar a energia química, ela simplesmente obedece à natureza. Nós, se obedecermos a Deus, seremos transformados dia após dia, para nos tornar semelhante ao nosso Papai do céu. É o propósito de Deus, através da radiação solar espiritual, transformar-te a ti e aqueles que estão ao seu redor. Mas antes, porém, de fazê-lo isto, é necessário tomares uma decisão. Se eu estou a falar para uma família que já tiveram a oportunidade de ouvir esta luz, mas você abandonou, Deus te dá novamente este privilégio de tomar uma decisão em favor desta luz e desta verdade. Se eu estou a falar em favor de determinados jovens que acham que a vida foi feita para brincar, pensem e lembrem que a nossa vida é como se fosse uma folha. Você hoje estás a falar, mas você não sabes o que vai acontecer dentro de 40 minutos. A luz raiou apenas uma vez na vida de Pilatos. Este homem viu, reconheceu que ali estava a verdade. Deus fez todo o trabalho para resgatar aquela alma. O homem viu, reconheceu a luz, mas rejeitou. Deus usou um outro instrumento, um instrumento em que todo homem é difícil se entregar. Já que pelo Espírito Santo não dá certo convencer esta alma, eu vou usar um instrumento que ao longo dos séculos todo homem envergou-se e curvou-se perante este instrumento. É a mulher. Deus entrou na esposa de Pilato, através do Espírito Santo, para o advertir. Naquele momento a esposa vinha. Irmãos, todo homem pode ser duro como ele é, mas quando a mulher lhe aparece em frente, os irmãos sabem a história. O pecado é o resultado de o homem se entregar completamente à mulher por causa do amor. Então Deus usou esse instrumento que todo homem é capaz de se entregar. A mulher vinha: amor, por favor, não te metas na vida deste homem, porque esta noite não dormi. O homem viu, reconheceu que aqui estava a luz. O homem rejeitou. Quando o povo dizia: se você não o crucificar, não és digno e vais perder este poder, este lugar, o homem entregou-se completamente sem vontade, escolhendo as trevas, abandonando a luz. Irmãos, a história diz que Pilato, depois que ele rejeitou a luz, imediatamente o diabo cobriu de trevas.
O homem estava completamente envolvido em trevas. 2 anos depois, o poder que ele lutava para permanecer foi expulso. E o homem perdeu o poder. Irmãos, se vocês lerem a história de Pilato, os irmãos vão lagrimar. Foi um homem que morreu uma morte que não era digno de um imperador, de uma pessoa que tinha cargo de responsabilidade tão alto para morrer de uma forma nojenta. Irmãos, não devemos brincar com esta luz. Deus nos dá uma oportunidade para refletir e aceitar. Os judeus tiveram este privilégio, não aceitaram a luz. Até hoje continuam esperando o nascimento de Jesus, enquanto Jesus já nasceu e Jesus virá agora para julgar. Vejamos, queridos irmãos e queridas irmãs, o perigo de rejeitar a luz que vem do santuário celeste. Devemos nos entregar a Deus, devemos pedir ao Senhor, ao sairmos deste lugar, e dizer: Senhor, estou aqui eu sou assim, eu sou mentiroso, eu sou um covarde, eu sou assim, eu não presto, Senhor, a minha condição é esta, agora quero alguma coisa para que esta luz que venha do santuário transforme a célula do pecado e mate em mim e haja uma transformação na minha vida espiritual, porque eu não quero continuar a viver desta forma. Irmãos, irmãs, se você tomar esta decisão, você estará na mesma condição daquele homem que teve este reconhecimento. Nunca passou na igreja, nunca estudou a Bíblia, mas ele reconheceu-se como pecador. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus lhe diz: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aqueles que há anos, tinham até calos em adorar, se comunicavam com Deus face a face. Anás e Caifás, todos esses falavam com Deus face a face. Um homem que em um segundo viu a luz, aceitou, e na última hora da morte lhe garantem a vida eterna. E aqueles homens perdidos para sempre. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eis o privilégio e a oportunidade que Deus estende para nós aceitarmos esta luz. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Que este sábado venha a ser uma bênção para ti e para mim. Muito obrigado, irmãos. Amém.